Bom dia! Tudo bem, meus amigos? Então, hoje, a nossa disciplina de processos industriais é uma disciplina que acontece nos sábados de manhã. Sábado passado não tivemos a aula síncrona, porque foi a aula para o fechamento do primeiro trimestre, né? Essa disciplina ela acabou, digamos assim, atrasando, entre aspas, o final do primeiro trimestre, em virtude dos feriados, né? Nós tivemos aí 2 feriados, que foi do dia 1º de maio, né? E teve o feriado de Páscoa. Então, em virtude disso, enquanto vocês já tiveram, provavelmente, avaliações em outras disciplinas, essa daqui, então, foi finalizar na semana passada. Bom, hoje, né, um dia bem frio, né, estamos aí, não começou o inverno ainda, mas já estamos aí num dia com temperatura mais baixa, e a intenção da aula de hoje, então, é nós fazermos uma revisão de tudo que foi visto, então, nesse primeiro trimestre, onde essa disciplina tem como principal objetivo, então, levantar demandas para serem exploradas em termos de processos industriais. Sim, trabalhamos, né, 2 processos basicamente industriais, onde, através, né, de papers, através de aulas expositivas, a gente discutiu um pouquinho, né, sobre as etapas e como que ocorriam esses processos. E daí, na semana passada, o professor desafiou vocês, né, com alguns questionamentos, onde eu pedia para que vocês fossem claros, breves, né, e objetivos nas suas respostas e parassem de querer me enrolar, né? Ou sabe ou não sabe. Estou brincando, tá? Mas essa que foi a intenção. Então, o que nós iremos fazer hoje? Então, vamos fazer uma breve revisão de tudo que foi visto, né? Por quê? Porque a gente precisa muito das informações geradas no primeiro trimestre para rodar o segundo. Então, no segundo trimestre que vão vir as ideias, né? As ideias de propostas de valor, né? Essas ideias, obviamente, vão gerar propostas de valor que vão ser avaliadas por uma banca, né? E onde essa banca vai ter como objetivo, então, identificar quais aqueles processos que seriam mais, digamos assim, vantajosos para passar por uma segunda fase, né, que seria a fase de implementação, que vocês vão ter na disciplina PEI2, né, que é complementar essa aqui, que daí é projeto na indústria química e petroquímica. Então, assim, vamos dar início, tá, ao que a nossa revisão. Então, o professor já disponibilizou lá para vocês na aula 13, a aula de hoje. Então, nós temos aqui o arquivo, né, onde, digamos assim, tu tens as opções, né, as propostas, onde nós poderíamos buscar as respostas. Então, o professor construiu aqui para vocês um feedback sobre a objetiva, tá? Trazendo, digamos, as melhores respostas. E depois, no segundo momento de aula, vocês vão fazer um TDE, onde é por objetivo vocês apresentarem as principais dificuldades encontradas na disciplina. Não vale dizer que é acordar sábado de manhã, tá? Isso não está dentro das principais dificuldades, ok? E as principais conquistas, tá? Então, essa vai ser o TDE, que vai ser realizado, então, no segundo momento, onde é muito importante o professor saber a opinião de vocês, tá? E entender, né, o que vocês, de fato, estão compreendendo, né, dentro da proposta que nós estamos apresentando de trabalho. Então... O prof, pois não. eu posso fazer uma, talvez, sugestão
eu percebi que eu perdi várias semipresenciais já. E eu percebi hoje de manhã, enquanto eu estava esperando a aula, eu fui olhar e vi que eram salas de interações. Quando é TDE, eu consigo lembrar que eu tenho um TDE naquele momento para fazer. Se for numa sala, eu vou lá procurar. Mas quando é semipresencial, é mais difícil tu lembrar. Não teria como o senhor colocar no mesmo formato aquele de arquivo para enviar? Pode. Porque daí ele fica ali pendente para a gente, daí a gente vê que está pendente. Eu entendi. Eu não sei se aconteceu com mais gente de acabar não fazendo, esquecendo pelo mesmo motivo, mas comigo foi por isso. Isso já é uma reclamação que é recorrente em outras disciplinas, tá? Vou te dizer que eu só vi agora que tinha, então, a semipresencial. Pois então. Eu compartilho da mesma opinião. Tu diz a semipresencial. Isso, mas é a semi, porque o TDE a gente sabe que depois de toda a aula tem, mas a semi, às vezes a gente acaba não procurando, não conferindo, e eu não sei se eu fiz alguma já. Teve duas aqui, né? O que acontece, né? A sala de interação, ela tem como objetivo permitir que todos vejam, né, as respostas um do outro. Essa que é a ideia, né? Talvez o que possa ser feito eu crio um aviso, né, onde eu peço para a pessoa fazer o TDE, né? Porque, tipo, vou dar um exemplo, né? A sala de participação, ela pode valer nota, né? Quando a gente cria ela, tem a opção ali que é só participativo ou exercício ou avaliativo. Só que se eu criar avaliativo, vai valer nota, né? E o objetivo não é que valha a nota, né? Mas sim que vocês façam a atividade. Por quê? Porque ela é aula e a presença só conta com quem entrega a atividade, né? Então, assim, o que dá para fazer, né, em virtude disso, caso, né, alguém tenha tido alguma dificuldade para realizar a aula, né, semipresencial, a gente pode daqui a pouco rever os prazos de entrega, né? Mas por quê? Ou talvez daqui a pouco deixar um prazo um pouco maior, que daí o senhor avisa nas aulas, daí a gente lembra. Porque na realidade fazia muito tempo que a gente não se via, né? Sim. E daí que eu percebi que eu estava perdendo algumas semis. Se a gente parar para pensar aqui, nós tivemos aula no dia 24, e daí depois teve, em virtude dos feriados, tá? Nós tivemos aqui semipresencial no dia 29/4, semipresencial no dia 6/5, daí teve a objetiva, que foi semana passada, né? E depois, a aula de hoje, né? Então, o que acontece? Eu posso aumentar o prazo ali para que vocês não percam a presença, tá? Isso eu posso fazer, mas o que eu posso, né, de fato, porque é importante, tá? A participação aqui e o retorno, mas deixa eu ver aqui, ó. Eu posso, no máximo, aumentar, porque eu preciso fechar essas notas aqui, né, e lançar as presenças. Então, o máximo que eu posso conseguir é até amanhã, dia 16. Né? Daí vocês hoje, depois que vocês realizarem o TDE, porque isso é outra coisa, TDE é para ser feito das 10 às 11. O pessoal tem gente que acha que a aula acabou e vai embora. E tem acontecido isso, não estou falando que é vocês, tá? Mas por que a gente criou essa... A gente está inserido dentro de uma nova metodologia, onde o aluno, né, é o principal responsável pelo seu processo de aquisição de habilidades, de ganho de competências. Mas ele não vai conseguir evoluir, né, se ele não tiver uma atitude positiva no sentido de, ok, pessoal,
tem habilidades a serem adquiridas, tem conhecimento a ser absorvido, então vamos lá, eu uso os aportes teóricos que o professor passa, né, eu faço as leituras, né, pego orientação quando necessário, mas eu tenho que fazer as atividades. Caso contrário, né, vocês vão ficar com déficit digamos assim, com déficit de competências. Por quê? Porque, assim, a nossa carga horária, ela diminuiu, não sei se vocês perceberam, a carga horária, que eu quero dizer assim, síncrona, né? Diminuiu, porque antes a gente tinha 3 horas por dia, né, onde o professor ficava expondo aquele conteúdo de uma maneira, né, onde havia, em tese havia um diálogo, mas o professor era muito mais, apresentava o conceito e desafiava vocês com um ou outro exercício, mas agora não, agora a gente tem 1 hora para fazer isso, meia hora para dar um estudo dirigido, uma leitura, uma complementação, e depois vocês recebem um desafio, que é uma atividade que deve ser realizada de forma, né, assíncrona, assistenciada pelo professor, onde, professor, não entendi, me orienta, para o professor checar se vocês estão adquirindo, né, as competências, as quais aquelas que a gente definiu no início do semestre para cada uma daquelas disciplinas. E o que acontece? O pessoal não faz o TDE, né, e o TDE tem que ser feito naquela hora, no caso da disciplina da manhã, das 11 até o meio-dia, tá? Claro, depois, professor, mas às vezes a atividade, tu não consegue terminar ela em 1 hora, né? Sim, às vezes o professor dá uma atividade talvez que não esteja bem dimensionada para aquele espaço de tempo, porém, né, cabe ao aluno conversar como vocês fizeram agora, né? Professor, questão da semipresencial. Então, semipresencial, o que eu fiz? Eu aumentei o prazo até amanhã para quem não fez, objetivando que vocês ganhem a presença e que eu possa, até amanhã, fechar, né, o lançamento das presenças de vocês do primeiro trimestre. Ok? Tranquilo? Gustavo, bom dia. Tudo bem, Letícia, Pamela, Eduarda, Thiago e Gustavo? Pode ser dessa forma? Certo, prof, pode sim. Tá, então é uma leitura, né? Tem ali leituras, que é semipresencial, e daí tem a sala de interação, participação, para que vocês possam participar. Bom, então, na semana passada, agora sim, né, retornando aqui, a gente teve a objetiva, né, onde era para vocês acessarem aqui o bloco de desenvolvimento 1, então a gente já tinha fechado os relatórios virtuais, que foi a apresentação, né, os relatórios virtuais, foi a entrega, né, de templates exploratórios, onde, né, todos os alunos conseguiram fazer, né, exceto Eduardo e o Miguel, que eu acho que eles não são mais alunos dessa disciplina, mas eu acho que como eles não cancelaram, eles continuam aparecendo, mas todos os demais fizeram, o professor deu feedback, deu tempo de corrigir, e fizemos os lançamentos, e foi bem bacana. Para que vai servir esses templates que vocês fizeram? Esses templates vão nos trazer tendências, né, vão nos trazer previsões em termos de possibilidades de área de atuação para negócios futuros dentro da engenharia química, tá? Então, esse material já foi fechado, esse já está com as notas lançadas, só falta agora, né, a gente finalizar a objetiva. Então, a objetiva, da mesma forma, ela foi corrigida também, tá? Onde os alunos, então, hoje vão receber o feedback com relação à avaliação, ok? Então, valia 1 ponto, a média ficou em 0,63, e agora a gente vai, então, revisar ponto a ponto sobre as questões. Bom, então vamos começar aqui pela primeira questão, né? A primeira questão tinha um peso aí de 3 pontos, tá? Então era
considere a seguinte situação. Então, uma empresa está interessada em desenvolver um processo para obtenção de óleo de soja. Ou seja, se é óleo de soja, isso quer dizer o quê? Que a empresa vai receber o grão e precisa extrair o óleo de soja. E o processo, né, que ela vai indicar aqui, ó, ela diz, ó, utilizando hexano para extração de óleo em extrator rotacel. Então, o setor de compras, né, lista uma série de fornecedores de grão de soja e daí solicita ao setor de qualidade definir a especificação para o grão. Então, né, o gerente da qualidade solicita ao engenheiro, né, engenheira química, né, para apresentar 3 especificações para o grão de soja e seus respectivos métodos de análise. Muito bem, pessoal. Isso é vida real. Isso é vida real. Isso é a seguinte situação. Vocês, dentro da realidade muito breve de vocês, né, enxergando-os como engenheiros já, vocês vão ser desafiados nesse sentido. As demandas vão existir e vocês, por terem curso superior, por terem competências em tese, né, que envolvam o melhor entendimento, né, sobre controle de qualidade, né, o melhor entendimento sobre materiais, o melhor entendimento sobre composições de materiais, vocês vão ser muitas vezes, então, utilizados desta maneira, onde vocês vão receber desafios também desta maneira. Muito bem, o engenheiro, né, é você. Sendo assim, atenda ao pedido do seu gerente. Né? Dica, lembre-se de qual será o principal produto da empresa. Qual é o principal produto da empresa, pessoal? Pergunta. Vai lá, me ajudem a responder. Qual que vai ser o principal produto da empresa? Gustavo, qual é o principal produto da empresa? Do exercício em questão ali. Gustavão está aí ou não? Tá, foi buscar o café também, né, Gustavão? Tá, vamos para a Duda, então. Qual é o principal produto dessa empresa, Duda? Opa, será que caiu minha internet? Eu não sei. Não tem ninguém aí do outro lado? Letícia, me ajude. Alô, alô, alô. Pamela. Tiago. Opa, Ô, Esse não é o da Tiagão. soja? é para ser o óleo de soja, né? É para ser o óleo. Muito bem. Muito bem. É para ser o óleo. Então, esse é o principal produto. Então, o que nos interessa saber, né, na matéria-prima, o que é? É saber, né, no meu entendimento, o que se tem nesse grão para que eu possa obter meu principal produto. Né? Então, assim, isso é uma reflexão que vocês também vão ter que se perguntar, né, no futuro breve, quando vocês forem desafiados dessa maneira. Então, assim, de todas as análises que vocês poderiam propor, né, vocês, no mínimo, deveriam propor a principal análise, que era o quê? Teor de óleo. Né, que somente um, né, dos 7 alunos presentes apresentou. Né, somente um apresentou, que era, né, um método de teor de óleo. Daí sim, fora isso, todos os outros métodos são extremamente úteis, né? Tipo umidade, é essencial, né, para que não ocorra, para que o grão não perca sua qualidade, não mofe, não tenha problemas, né, de excesso de água, porque tu compra por tonelada. Então, vamos supor, se tu compra 1 tonelada de soja em grão e dessa 1 tonelada tu tem 20% de
de umidade, isso quer dizer o quê? Que desses 1.000 quilos, 200 quilos é água. E tu não quer vender água. Tu quer extrair o óleo do soja. Então, quanto menos água tiver, claro, dentro de uma especificação possível, a gente precisa explorar. Então, com base nisso, vocês tinham que apresentar, então, 3 especificações. Cada especificação valeria 1 ponto. Então, ó, teor de umidade, teor mínimo de óleo. Bom, isso aqui foi só, digamos assim, as duas principais, digamos, o que eu principalmente queria ver nas respostas. Mas tudo bem, se não colocou teor de umidade, não tem problema. Mas teor de óleo deveria colocar obrigatoriamente. Bom, então assim, o professor aqui trouxe, né, alguns materiais muito facilmente encontrados na internet. Então tem o material da Sanar, né, que é o Serviço de Aprendizagem Nacional, né, de Aprendizagem Rural, tá? Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que seria equivalente ao Senai, só que o Senai é da indústria, esse aqui é do campo. Então, nesse material, ele, de uma maneira bem fácil de busca, né? E daí, assim, professor, eu não sabia que podia usar a internet. Não, em tese, não precisava, não deveria, né? Não deveria fazer consulta. Mas, já que o professor não estava do teu lado, e se tu fizesse uma consulta, que tu fizesse a melhor consulta possível. Né? Até porque o professor abriu a objetiva para vocês no sábado e fechou ela no domingo. Né? Não tinha desculpa para dizer, não tive tempo para fazer. Bom, tempo houve. Né? Então, por exemplo, né, o Ministério da Agricultura, tá, o MAPA, ele apresenta, por exemplo, né, a especificação, né, sobre um laudo de classificação de produto de origem vegetal, o soja, onde ele define alguns parâmetros. Né? Daí agora, assim, o que eu quero que vocês se coloquem? Vocês imaginem o seguinte, bom, meu gerente pediu para me apresentar um trabalho para ele. Né? Esse trabalho não vai valer nota, mas esse trabalho vai valer o meu emprego. Né? Por quê? Porque se o cara me pedir uma coisa e eu não fizer, eu estou com um ponto negativo com ele, né? Mesmo que tu aumente, eu não consegui fazer a atividade, tem como tu aumentar o prazo para mim? Daí, tá, tudo bem. A gente sabe que a gente tem um monte de coisas para fazer e problemas podem acontecer. Daí tu aumenta o prazo. Mas daí o cara não responde para ti. Daí o que tu como empregador, tu como gerente da indústria, o que tu vai fazer? Cara, eu não posso contar com esse funcionário. Ele é um engenheiro, mas não está me entregando o que eu estou pedindo, né? E se tu for entregar, tu tem que buscar sempre referências, né? Então, esse material do mapa, por exemplo, ele te traz, matéria estranha ou impurezas, né? Até 1% é aceitável, umidade, até 14% é aceitável, daí tem grãos avariados, né? Então, dentro das avarias possíveis no grão, a gente pode estar inserindo a questão de queimados, né, ardidos, daí tem os termos, depois ele explica o que é cada um desses termos, esse material que o professor disponibilizou o link para vocês, tá? Mofados, né, e total de avariados, porque tem outras avarias, né? Esverdeado, ou seja, onde foram coletados, né, antes, né, do período correto, partidos quebrados ou amassados, né, e também com relação à classificação tipo 1 e tipo 2. Então, por exemplo, né, o que é o tipo 1 e o tipo 2? Então, isso aqui é só para a gente, digamos, compreender um pouquinho melhor, né, a respeito da construção. Então, tu vai precisar embasar, porque a partir do momento que tu recebeu essa demanda, né, do teu gerente, tu vai ter que embasar o teu setor de qualidade. Então, num primeiro momento,
tu recebeu essa demanda que veio do teu gerente, só que o teu gerente recebeu a demanda do setor de compras. Então, dentro do setor de compras, né, tu precisa apresentar, né, digamos assim, análises que são cotidianas do dia a dia do produtor rural e uma ou outra análise específica para que tu tenha informações para ceder para o processo produtivo, né? Que nem a gente falou da questão do teor de óleo. Então, por exemplo, né, o grão que a nossa empresa vai adquirir vai ser do tipo 2. Né? Por que do tipo 2? Porque é o soja destinado a outros usos. Né? Por exemplo, processo de esmagamento para a produção de óleo, farelo ou alimentação animal. Então, a gente quer para extração de óleo, então o nosso vai ser grupo 2. E aqui fala, por exemplo, método de materiais estranhos, né, ou impurezas, onde tu vai ter quantidade da amostra, tu vai pesar todas as impurezas identificadas que não são grãos de soja e vai fazer um cálculo percentual. No máximo, pelo que a gente viu, é 1% de impureza. Então, Então, falava o que era o método e uma simples descrição de como se faz. Umidade, né? Então, a gente viu, esse material aqui, ele trouxe, por exemplo, um equipamento para análise de umidade, né? Mas, por exemplo, tu pode fazer isso em estufa também. Né? Estufa a 60 graus durante X tempo. Claro, o equipamento, ele já é uma termoestufa, né? Então, ele já pesa úmido e depois ele já gera o resultado pesado seco, né? Onde o percentual máximo aceito é 14% de umidade. Outro método que poderia ser, né, a análise de defeitos, né, de grãos de soja. Né? Então, aqui tem a descrição de quais são as características dos defeitos: queimados, ardidos, mofados, fermentados, esverdeados, amassados, partidos, quebrados, né? E dentro das respostas tinha que ter, né, o teor de óleo, né, onde o teor de óleo, né, no soja fica de 15% a 25%. E daí, assim, quais os métodos de extração? Então, o mais comum é o método de Soxhler. O método de Soxhler, ele faz uma extração por solvente, onde tu faz a pesagem. Então, né, tu pesa a amostra, essa amostra bruta. É claro que sempre, pessoal, se tu quer fazer uma extração de algo, né, por exemplo, tu quer extrair um óleo de dentro de uma substância sólida, o que tu pode fazer para melhorar a extração dessa substância sólida? Vamos imaginar o seguinte: eu tenho o soja. Tá? Agora, uma pergunta. Letícia, Pâmela, Eduarda, Tiago e Gustavo. Eu tenho um grão de soja. Eu preciso analisar o teor de óleo. Então, vocês já viram um grão de soja. Talvez não pessoalmente, nem fisicamente, mas com certeza na internet você já deve ter buscado. E o grão de soja, ele é que nem uma semente. Na verdade, é uma semente, né? Então, esse grão de soja, né, ele vai, para mim, tirar o óleo dele. Qual é o melhor estado físico para fazer isso? Né? Qual é a melhor condição de estado? Pode falar, Thiago. Não, achei que já era para te responder. Vamos lá, me ajudem. Eu tenho o grão, tá? E daí eu preciso fazer uma extração, né, com solvente. Esse grão, ele está no formato, aqui, ó, ele está nesse formato. Tá? Exatamente nesse formato aqui. No formato de um grão. Se eu vou fazer uma análise de extração, eu vou usar ele nesse formato? Então, tu vai fragmentar ele para aumentar a área de contato com o solvente.
Perfeito. Perfeito. Pessoal, por isso, qualquer material que tu for fazer extração, né, inclusive para análise de umidade, né, é interessante que tu pré-fragmente ele, né, para quê? Porque senão a umidade ela fica... Claro, tudo é uma questão de definir método, né? Tu tem que checar o método e ver a validade do método. Mas, sob um ponto de vista de engenharia e de química, tu tens que aumentar a área. Por quê? Para te facilitar a extração, né? E aí, mais ou menos, já estou entregando a segunda resposta, né, da atividade que foi passada. Mas, então, tu tens que, sim, né, antes de fazer o extrato, tu precisa dar uma macerada, né? Daí aqui diz, amostras coletadas em triplicato como grão, homogeneizados, foram pesados em papel filtro, dobrados de maneira a não ocorrer perda da amostra, colocado no interior de um cartucho. O cartucho foi introduzido no software, daí aqui tem uma descrição, né? Não quer dizer que não dê para fazer com um grão inteiro, dá, mas talvez a extração não seja tão eficiente, né? Mas é tudo uma questão de tu ter um método, porque tu sempre tem que comparar uva com uva, melancia com melancia, né? Tu não pode comparar um método que faz a maceração antes da análise com um método que não faz a maceração. Então, é tudo uma questão de tu definir. Por quê? Porque tu quer ter reprodutibilidade daquele resultado. E para te ter, então, a reprodutibilidade, tu vai checar se a metodologia válida e aceita, né, é moído ou não. Se não for moído, por exemplo, como o Ministério da Agricultura não estabelece teor de óleo como um dos parâmetros de classificação do soja, né, como a gente viu ali anteriormente, tu, como engenheiro químico, tu pode avaliar o teu processo. Bom, para o meu processo de extração em em rotocel, nós vamos ter a etapa de laminação, ou seja, o produto vai ser esmagado ou ele vai ser macerado. Então, como vai ter essa etapa, eu vou colocar isso no meu método de análise, ou seja, eu vou fazer o esmagamento ao menos do grão, depois de pegar a amostra homogênea, eu esmago, e daí do esmagamento eu coleto X gramas, que é o que eu vou colocar dentro do que a gente chama aqui do cartucho de celulose para extração do óleo. Então, aqui, outro método também é por ressonância magnética nuclear, um RMN, só que tu não vai achar facilmente uma empresa que tenha um RMN, né? Então, é um equipamento de manutenção extremamente cara, né? Muito útil, mas muito útil se tu tiver uma pesquisa, né, se tiver um desenvolvimento de novos produtos, mas só para uma análise de teor de óleo é inviável, né, mas só trouxe aqui como curiosidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem... Não, pessoal, veja, não precisava mostrar nada disso na resposta. Na resposta era só tu dizer teor de impurezas, citar, teor de impurezas é feito através pesagem da amostra bruta, separação das impurezas, pesagem das impurezas e cálculo percentual de impurezas sobre o produto final. Umidade, mesma coisa. Pega-se a amostra, macera ou não, né? Daí vai se checar qual é o método que o MAPA aceita, o Ministério da Agricultura, e avalia-se o teor de umidade 2 horas, 3 horas a 60 graus numa estufa, ou no equipamento de umidade. E sim, extração, né, de teor de óleo com solvente éter ou solvente hexano em Soxhlet. Daí aqui é só para vocês entenderem. Então, está aqui o equipamento, que é nada mais um condensador. Isso aqui fica com um sistema de refluxo. Aqui embaixo tu tem um balãozinho. Esse balão, então, ele recebe o solvente. Então, esse solvente ele evapora. Ele sofre vaporização, porque o sistema aqui é aquecido. Então, esse vapor ele vai subir por esse duto aqui e vai condensar aqui no condensador,
Então, ele passa do estado líquido, desculpa, do estado vapor para o estado líquido e fica gotejando em cima do cartucho. E daí, aqui do lado, tu nada mais vai ter do que um sifão, onde quando o nível de solvente atinge esse nível aqui, ó, desse sifãozinho aqui do lado, ó, quando ele atinge esse nível, então todo o líquido que extraiu o óleo do grão, ele vai escoar e vai descer para cá. Daí somente o solvente vai ser volatilizado e aqui tu vai concentrando, então, esse óleo. Normalmente o óleo ele não vai ebulir, né? A única coisa que tu tem que cuidar é que tu não pode ter perda de solvente aqui, porque senão tu vai secar o balão, daí tu vai perder a tua amostra, né? E esse aqui são os cartuchos, que aqui dentro tanto coloca os grãos, bota um algodãozinho aqui em cima, e esse cartucho fica aqui. Então é um método de análise de teor de óleo. Esse aqui é a amostra final, vai ficar um resíduozinho de óleo no fundo, né, do balãozinho, que é o que fica na base do teu extrator. Bom, só para curiosidade, né, aqui eu vou apresentar para vocês, então, por exemplo, como é que se faria essa amostragem do óleo, né? Como é que a gente faz? Desculpa, do óleo não, dos grãos de soja. Então, como é que tu poderia fazer? Tem métodos para isso também. Então, aqui, tu tem que fazer todo, né, a divisão do caminhão, por exemplo, vai chegar em caminhão, não vai, daí que tu tem um modelo do extrator, então nada mais é do que uma haste cheia de aberturas, né, onde tu, com um jogo de abre e fecha nessas válvulas aqui, tu consegue, então, coletar os grãos de soja em diferentes alturas da carga, né? Então, aqui mostra, por exemplo, né, se for um vagão de trem que carrega até 15 toneladas, né, quais são os pontos que tu vai fazer a amostragem, se for um vagão de 15 a 30, né, e se for de 30 a 50, vagão ou caminhão, né? Então, é interessante, né, como é que tu vai fazer, tem métodos automatizados para fazer isso, ou um método manual, né? Então, veja, não adianta tu introduzir, por exemplo, uma análise na tua empresa, mas não mostrar como vai ser feita a coleta, né, desses grãos dentro na recepção do grão. Então, tudo isso vai passar, então, pela mão, né, do engenheiro que recebeu essa demanda. Veja, não havia necessidade de colocar isso na resposta, mas eu estou mostrando que, sim, é fundamental que tu também, como engenheiro, enxergue isso. Então, aqui mostra como é que ele faz, né? Depois ele faz a seleção, né? Fecha e faz a extração dos diferentes pontos de coleta. Aí, obviamente, tem que levar para um misturador, né, para homogeneizar essa amostra que vem no balde, homogeneiza essa amostra e daí, sim, essa amostra homogeneizada tu leva, então, para análise. Bom, perguntas. Pamela, Tiago, Gustavo, Letícia, alguma dúvida com relação a essa questão? O que era exigido, o que foi pedido? Não, prof, eu, na verdade, foi ele a questão. Eu usei até aquela mesma fonte ali, da parte da umidade e coisas, só que eu não sei, chego até a me envergonhar de não ter lembrado do teor de óleo, porque não, às vezes a gente, nessa coisa de pesquisar, a gente acaba se detendo muito ao que pesquisa e acaba não pensando muito na questão, e foi isso que aconteceu, eu acabei esquecendo do mais importante. Perfeito. Mas foi bem, bem tranquilo, talvez foi uma má interpretação mesmo, que eu foquei ali nas propriedades do grão, quando eu achei aquela fonte, e acabei esquecendo do teor mesmo. Ótimo, mas é compreensível, né? Então, assim,
Mas lembro mais uma vez, quando aqui a gente está falando de ponto, né? Ganhou, perdeu. Mas quando a gente é convocado pelo chefe da gente, o negócio a gente tem que ser muito ligado, porque senão isso compromete até teu emprego, né, Gustavão? Acho que tá desligado teu áudio, não estamos conseguindo te ouvir. Agora sim. Fala, velho. É verdade, né, senhor? Boa, gostei da tua resposta. Tá bom. Mas é isso aí, cara, tá? Que bom. O importante é isso, que vocês tenham a compreensão, né, e o grau de exigência que foi dado na questão, tá? Então, não havia necessidade de trazer tudo que eu trouxe nessa justificativa, mas era simplesmente fazer uma breve descrição do processo, né, de análise e definir quais são os parâmetros que tem que ser analisado. Eu fui um pouco além, até para justificar, né, o que vocês teriam que fazer na prática mesmo, né? Muito bem. Então, a próxima questão, essa aqui, né, que descreva a operação realizada, né, no processo de extração de óleo de soja, que objetiva melhorar a difusão do óleo através do grão durante a extração líquido-líquido. Então, se a extração líquido-líquido, eu não estou me referindo à extração sólido-líquido, ou seja, eu não estou me referindo na retirada do líquido de dentro do sólido, mas sim, né, de como eu vou tirar o líquido, né, que é o óleo, através do uso de outro líquido. Então, o que eu preciso fazer para otimizar isso? Então, não enrole, seja claro. Então, tem muita gente que começou a explicar o processo de extração, que o solvente vai lá, vai pegar o óleo, mas não teve foco na resposta, né? E o foco é moagem ou laminação. O mais comum é a laminação, que é o que nós trabalhamos na aula 9. Estava lá, ó, laminação, ó, que tinha até a definição de uma especificação, ou seja, o diâmetro ou a espessura dessa lâmina, né, é fundamental para quê? Para otimizar o processo, então, de extração. Então, o que acontece? Teve alguns que até deixaram, né, a resposta implícita, né, não foram explícitos na resposta, digamos assim, dizendo que, olha, precisa ser laminado, precisa aumentar a área de contato para otimizar a extração. Não, mas deram uma resposta, daí até falou na laminação, mas não enfatizou a laminação como a principal operação. Então, essa é a operação, não tem processo nenhum envolvido, né, em termos de um processo químico, né, ou seja, é simplesmente esmagar o grão. Para quê? Para melhorar, aumentar a área de contato e facilitar, então, a extração do solvente, né, extração do óleo através do uso do solvente. Bueno, essa questão aqui valia 1 ponto. Ok, pessoal? Porque era uma resposta, 1 ponto. A anterior eram 3, porque eram 3 respostas. Qualquer dúvida, por favor, né, podem me chamar aí. Bom, a questão 3, então, dizia o seguinte: a indústria de celulose no Brasil, né, desenvolveu-se muito, que foi favorecido pelas condições climáticas e uma engenharia florestal desenvolvida, alcançando patamares elevados de produção e qualidade, competindo em níveis até mesmo superiores ao mercado mundial. Desde o plantio de madeira até o processo de cozimento e produto final, os sistemas automatizados têm sido amplamente utilizados, o que gera uma alta escala produtiva com custo mais baixo. Para a obtenção da celulose branca, é necessário uma etapa de branqueamento. Então, descreva, no mínimo, 2 processos químicos. Ou seja, qual é os químicos que são utilizados e em que consiste
esse processo, né, para o branqueamento da polpa de celulose. Então, no mínimo, vocês tinham que falar o que a gente apresentou na aula 9, que aqui eu apresentei processos, e lembram que eu discuti muito essa tabela, onde nós tínhamos o processo que envolvia o uso, né, de hipoclorito de sódio, soda cáustica, né, que era esse processo, daí tu tinha, não precisava descrever o detalhamento do que acontecia, nem as quantidades. Mas, então, é um processo, né, alcalino de extração com, por exemplo, hipoclorito de sódio. Ou tinha outro método, né, que lembram que daí até eu expliquei. Tinha um método que usava só que era o método atual, né? Só que aqui não é um método livre de cloro, ou seja, ele tem presença de cloro, que era só hipoclorito e soda, e daí teve um método intermediário que foi com a introdução do peróxido junto com o hipoclorito de sódio, e teve um método que foi free, né? Cloro. Né? Então, o método isento, free, livre de cloro, seria só com soda e peróxido de hidrogênio. Então, veja, no mínimo, vocês tinham que me mostrar isso, falar sobre o processo de branqueamento com hipoclorito de sódio e soda cáustica. Ou um método de peróxido de hidrogênio e soda cáustica. Lembrando que aqui, para essa descrição aqui, tu poderia até citar que envolve, como eu falei, em processo, né, tu vai falar, né, que envolve o quê? Temperatura, envolvia, né, elevadas temperaturas e tempo de contato. Ambos os métodos, temperatura e tempo de contato. Tá? Então, uma descrição simples, onde vocês levariam. Então, além disso, vocês podiam falar também, tem processos de branqueamento que envolvem o quê? O uso de cloro gás, né? que também utiliza o hipoclorito de sódio, que utiliza dióxido de cloro, né, que utiliza oxigênio, né, e até ozônio. Né? Então, aqui, claro, aqui seria o fluxo de um processo, né, que eu peguei na internet da Universidade Federal do Paraná. Né? Aqui tu tem o cozimento da madeira, né, para extração da celulose, daí tu tem uma a deslignificação com oxigênio, daí tu faz um pré-tratamento com ozônio, né, um branqueamento com ozônio, um pré-tratamento novamente com peróxido de hidrogênio, né, e aqui, veja, é um processo free de cloro, sem uso de cloro. Né. Esse outro material que também tranquilamente foi pego na internet, apresentando diferentes sistemas de branqueamento com dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio, né, em meio ácido. Então, eu vi que teve gente que falou branqueamento em meio ácido, é possível, né, também meio alcalino, que foi no caso que a gente viu no case de sala de aula, que foi lá o processo da Cambará, e também processos envolvendo ozonização, só que o ozônio, somente ozônio é difícil. Então, normalmente, se utiliza ele associado a outros agentes oxidantes. Se for falar o nome do processo aqui, na realidade, a gente vai ter o quê? Um processo de oxidação. Ou seja, esse processo de oxidação é o que rege, digamos assim, o branqueamento, né? Uma unidade de branqueamento de polpa de celulose. Pessoal, Pamela, tudo bem, Pamela? Deu tudo certo lá com a avó? Tudo, Flor. Aqui em Esteio nem teve fila, na verdade. Foi só a demora de ir com ela e voltar mesmo.
bem tranquilo para vacinar. Que legal, show. Parabéns pela atitude aí, ajudando a avó. Bom, então, alguma dúvida nessa questão, pessoal? O que era o processo? Não precisava, até porque, em tese, é a prova, não precisa fazer a pesquisa na internet, mas, no mínimo, vocês tinham argumentos, que foi o que a gente apresentou em aula, certo? Sem dúvidas? Certo, prof, sem dúvidas. Beleza, muito obrigado pela O que eu rateei foi que eu ignorei a parte do ali sem cloro, eu acho. Sei lá, pulei na leitura e daí eu botei o processo que tu falou e eu botei com cloro. Não, é aquilo, tu só não pode repetir, né? Porque pode, por exemplo, tu fazer o processo com hipoclorito e soda, né? Mas também tu pode fazer um processo só com o cloro gás, né? Porque o cloro gás em meio alcalino, em meio de soda, ele forma hipoclorito de sódio, né? Mas isso tem que ficar claro e evidente, e é isso que eu digo, vocês não são mais estudantes de ensino médio ou técnicos em química, se assim são técnicos, né? Vocês já estão se formando engenheiros, então você já tem que começar a entender quimicamente o que está acontecendo, né? Então, entender o que é um processo de oxidação, né? O que é um processo químico, né? Quais são os químicos envolvidos, não precisa dar um detalhamento do processo, mas sim, um processo de oxidação envolvendo um agente oxidante, né? Esse agente oxidante, então, ele vai promover, né, a oxidação do agente que causa pigmentação nessa celulose, né, que normalmente é a lignina, que é a que, né, resulta em cor na celulose. Então, tu tem que achar um meio de oxidar isso, né? Daí tu vai usar, então, esse agente oxidante, né? E o agente oxidante vai promover, então, a oxidação desse material. Só que todo agente oxidante, ele vai sofrer, então, a redução. Então, é isso que a gente precisa entender, o processo químico que vai estar ali envolvido, o processo de oxidação, né? Mas onde vai ocorrer, então, a redução do agente oxidante e a oxidação do agente redutor, né? Agora fui muito além, né? Mas é por aí, é nessa linha que vocês têm que responder à altura, quimicamente falando, sobre o processo. É que tem explicação do branqueamento em si. Inclusive, esse paper aqui, ele fala até sobre o alvejamento, que é diferente. Aprendi também, teve um colega que falou sobre a hidrólise enzimática, né? Então, assim, bem curioso isso, e de fato, né, é uma coisa que a gente vê muito, né, enzimas atuando em processos de limpezas, né, detergentes com enzimas, né? Inclusive, depois, quando eu for falar sobre uma das alternativas do que fazer com a saca de arroz, a produção do saquê, né? A produção do saquê, para a gente converter, né, o amido do arroz em açúcar fermentável, a gente precisa fazer o uso de uma enzima, né? Inclusive a ABQ, a RS, né, a entidade que o professor é vice-presidente, a gente lançou essa semana para o curso sobre enzimas, né, e o poder das enzimas, né, dentro da indústria, dos processos, né? Então, as enzimas, elas podem, por exemplo, aumentar o rendimento, né, de um processo de extração de branqueamento, que daí aí foi uma curiosidade que eu fui atrás e realmente existe esse processo, né, onde tu utiliza enzimas que ajudam a quebrar a lignina e automaticamente a otimizar o processo de branqueamento, né, e também enzimas que são utilizadas para aumentar o rendimento de vinhos, bebidas alcoólicas,
no processo de limpeza, né, ou seja, enzimas ensaneantes, seja pela lavagem de roupas, para higienização das mãos, que daí entra numa linha de cosméticos, mas muito curioso e legal, foi uma pesquisa que ajudou, inclusive eu incluí aqui no hall das respostas, né? Próximo. Então, considere os dados abaixo referente ao processo Kraft de extração de polpa seca de celulose. Então, esse aqui foi o material que a gente retirou lá do Shrev, tá? Onde trazia uma proporção de madeira, quantidade de madeira por tonelada de polpa seca de celulose, quantidade de cal virgem, quantidade de soda barrilha, vapor, energia e mão de obra. Agora, ele leva em consideração os dados adaptados obtidos no site. Então, nesse site, então, a CMPC atinge recorde em 2020 e produz 1,87 milhões de toneladas de polpa seca de celulose em Guaíba. Então, a planta de Guaíba, a CMPC Celulose Rio-Grandense, na região metropolitana de Porto Alegre, atingiu o recorde de produção de celulose e impressão de papel em 2020. Mesmo com a pandemia do coronavírus, foram produzidos mais de 1,87 milhões de toneladas de polpa seca de celulose e 52,6 mil toneladas de papel. Então, a marca supera o número obtido em 2018. Apresente em uma tabela o consumo dos insumos anual estimado para a produção da polpa seca de celulose no ano de 2020. Então, era muito simples, era fazer uma regra de 3, tá? Onde tu tinha a quantidade seca, 1 tonelada, produz isso aqui, isso precisa disso de madeira, cal, barrilha, vapor, energia, e o resto era só converter, né? Ou respostas em quilo, ou respostas em tonelada, ou respostas em quilotoneladas. Então, não tinha mistério nenhum, então foi uma questão que valia 3 pontos, certo? Ou seja, para cada uma, 2, 3, 4, 5, tu tinha que dar 6 respostas. Então, cada resposta valia meio ponto, para fechar, né, os 3 pontos. Bom, a quinta resposta dizia o seguinte: então, um agroempresário, produtor de arroz, não está satisfeito com o rendimento financeiro oriundo da venda da saca de arroz. Daí eu trouxe essa informação aqui, que eu peguei na internet. Assim, o empresário, objetivando maior rendimento, buscou, com a coordenação acadêmica da Engenharia Química da UBRA, uma proposta técnica para investimento em seu ramo, onde seu objetivo é receber orientações de um processo que agregue valor ao seu produto, ou seja, um produto derivado do arroz que renda mais que o valor pago hoje, né, pelo seu produto. Para o desenvolvimento da proposta, a coordenação acadêmica solicitou à disciplina de PI o resumo de uma proposta técnica de investimento, né, fazendo uma breve descrição das operações envolvidas, né, ou seja, em que consistiu o processo de obtenção, né, desse produto, o rendimento estimado, arroz versus produto obtido, e do valor de mercado para o produto derivado do arroz proposto, né? Então, agora então a missão é sua, faça o que se pede e convença o empresário para o investimento. Então, uma curiosidade, teve um aluno, né, que falou em retirar a casca, tá? Então, é bem interessante, né? Porque, de fato, eu não botei isso, tá? Mas esse valor da saca é um valor da saca, né, do arroz em casca, certo? Então, isso aqui, eu só coloquei essa tabela. Então, o aluno eu acho que esse aluno já trabalhava com arroz.
Ah, professor, mas eu não sabia. Não, beleza, não tem problema. Não havia a necessidade de tu enxergar que esse preço da saca não envolvia a retirada da casca, tá? Então, cabe aqui só para que a gente deixe essa observação aí, né, que de fato esse valor mais baixo da saca, por quê? Porque, sim, esse valor é da saca com casca. Então, aqui sim já tem o valor, né, da saca aqui em diferentes regiões, só peguei para acrescentar mais informações. E aqui sim, né, aqui ainda em casca, mas daí o arroz beneficiado, daí sim, o arroz beneficiado ele já muda os valores, né? O tipo 1, R$ 265, e o tipo 2, 260. Então, veja, só pelo fato de tu pegar a saca, né, e comercializar o arroz, né, beneficiado, que é o beneficiamento do arroz, tu já poderia fazer essa proposta, né, porque em cima, né, da visão desse aluno, que ele estava correto, ele buscou a informação, achou, e ele alegou realmente, estava com casca, beleza, né, ele falou, apresentou o rendimento, né, e em torno de 22%, de fato, daquela saca vai ser, né, o quilo, digamos assim, né, do rendimento do arroz. Então, se tu pegar para o beneficiamento, né, que resumidamente seria o quê? Tu retira a casca, né, e do farelo para obtenção do arroz branco para consumo, né, que vai compreendendo o quê? Limpeza, descascamento, separação pela câmara de palha e de marinheiro, brunição, que é a separação do arroz integral em farelo e arroz branco, e homogeneização, classificação, tipo 1, tipo 2, embalagem de expedição. Então, normalmente não se beneficia o arroz logo após a colheita e a secagem, pois após algum período de armazenamento, o arroz tem uma melhora significativa na sua qualidade de cocção, ou seja, de cozimento, o que diminui, então, a tendência de se aglomerar após o cozimento. Então, por isso que, normalmente, depois da colheita do arroz, tu mantém ele em silos antes do beneficiamento. Então, a industrialização do arroz parbolizado, né, o que é isso? Então, seria um outro tipo também de opção. Em Pelotas tem muito, né, dessa atividade aqui para a nossa região sul do nosso estado, tem muitas indústrias que realizam parboilização, exige uma planta específica, né, que é o quê? É o uso de banhos em imersão em água quente, né, e vaporização em estufa ou autoclave, com posterior, então, secagem. Após o processo de parboilização e secagem do arroz, o arroz parboilizado segue os mesmos procedimentos de descasque, brunição, classificação do arroz tradicional. Então, já apresentei dois processos possíveis com arroz, né? Daí a gente pode ver a questão dos rendimentos. Então, se tu pegar o arroz branco, naquele 1 quilo rende 0,8. Então, vamos só fazer uma tabelinha aqui, ó. Então, esse daqui foi do quantitativo celulose. Vamos fazer um quantitativo aqui, ó. Arroz. Gente, aqui. Processo, rendimento, preço. Então, se a gente pegar aqui, né, o arroz em casca. Então,
Tu tinha lá o preço atual vai ser igual. Só para a gente... Porque como o professor pediu rendimento, não precisava fazer, mas ao menos os dados tinham que ser relatados. Daí vamos fazer só um breve resumo para que a gente tenha uma percepção melhor. E por que eu estou fazendo esse exercício com vocês? Porque isso é o nosso objetivo final da disciplina. Tá? No final da disciplina, a nossa entrega no segundo trimestre agora vai ser uma proposta de valor no formato de um Canvas, mas a gente precisa usar dados. Tá? Vocês são engenheiros, então vocês têm que aprender a usar dados, trabalhar com números. Tá? E são os números que a gente tem que apresentar para os empresários. Então, a gente tem ali o preço, né? 85,88 dividido por 50. Então, vamos botar aqui, ó, 85,88 dividido por 50, que é o valor do preço atual. E o preço por quilo. No caso aqui, não tem unidade para processo, não tem rendimento, e o preço de venda segue o mesmo. Então, aqui vai ser igual a esse, certo? Fazendo só uma comparação. Só centralizar aqui para ficar melhor estruturado. Muito bem. Então, o primeiro processo ali seria o quê? Então, o arroz branco, certo? Vamos falar, então, arroz branco. Então, arroz branco. Então, mesma coisa. Eu acho que aqui é preço de partida. Então, a gente tinha aqui o preço de partida vai ser o mesmo, certo? Qual é que vai ser o processo? Beneficiamento. Bom, em princípio, vamos colocar o rendimento aqui, vai ser o quê? Vai ser 1 dividido pela quebra que nós temos, 0,22. Ou seja, nosso rendimento percentual vai ser em 78%. Né? E o preço de venda que nós vimos aqui, deixa eu ver aqui para o arroz branco quanto que eu achei. Preço de venda para o arroz branco, eu achei entre 4 e 5 reais. Então, fiz uma pesquisa no Google ali, coloca ali, né, tem a opção de shopping no Google. Né, se é 100% de certeza, a gente... Né, é complicado a gente ter 100% de certeza. Né, mas a gente pega, no mínimo, umas 6, 7 fontes e calcula a média dos valores, é da maneira como dá para a gente ter é um método de obtenção de preço. Então, é de 4 a 5 reais. Então, vamos colocar aqui de 4 a 5 reais. Isso quer dizer o quê? Que o cara vai entrar com 1 quilo de arroz e vai sair com 780 gramas de arroz branco. Então, digamos aqui, em termos de valor de partida, ele vai pagar R$ 1,71, né, o quilo, e vai obter R$ 4,55 entre 4 e 5 reais por quilo, tá? Só para a gente calcular aqui em termos de
Preço com rendimento. Só um pouquinho aqui, ó. Tipo aqui, ó, o que é esse preço de partida pelo rendimento? É só para a gente ter uma noção, tá? Porque o que acontece? Tu vai entrar com 1 quilo de arroz branco, desculpa, 1 quilo de arroz em casca, né, que é a quantidade de partida, tu vai beneficiar ele vai te dar um rendimento de 78%. Isso quer dizer o quê? Que dos 100% do arroz que tu colocou ali, tu teve 22% de perdas, né? Que a gente pode ser cinza, pode ser o que for. Ou seja, te sobra somente, em tese, né, 78% do material para ser vendido. Então, tu entra com 1 quilo, tu consegue vender 780 gramas de arroz branco, né? Então, aqui seria o rendimento, né, pelo preço real, ou seja, se tu pegares, né, e dividir o preço, né, que tu paga pela saca pelo rendimento, tu vai ter o valor real gasto em termos de arroz, né, para a produção do arroz branco. Então, tu gasta, claro, daí tem o custo que a gente não está calculando o custo do beneficiamento, né? Então, mas vamos supor que o beneficiamento seja R$1 e alguma coisa sobre o produto, sobre o quilo do produto vendido, tu vai ter uma margem aí de 20%, né? De R$4 a R$5, esse é o preço de venda. Para ficar o valor mais redondo, vamos botar R$4,50. Então, aqui é um preço médio. Preço de venda médio. E vamos só transformar isso aqui em percentual que fica melhor. Inserir percentual. Aqui não precisa dividir por 100. Divide direto pelo valor ali, ele já te dá certinho. Tá? Ficou entendido isso aqui, pessoal? Aqui no... Oi? Não, tudo certo. Eu mesmo ia dizer que eu estava esperando tu terminar ali, que eu ia comentar essa questão do custo de beneficiamento ou custo de investimento. E aí, com base no custo de investimento e com a valorização do produto pós-beneficiamento, dá para calcular um payback, né? Para ter uma noção um pouco melhor. Exato, exato. Quem falou? Tiago. Ô, Tiagão, é exato, Tiago, que é uma coisa que a gente não colocou, né? Mas porque é uma coisa bem importante a questão do payback, principalmente se tu considerar que é alguém que está pensando em implementar um beneficiamento. Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Eu vou inserir mais uma linha aqui, ó. Então, aqui é o custo do... Então, vamos dizer aqui, ó. Preço do processo, né? Ou seja, daí a gente pode colocar aqui o valor, certo, por quilo. Então, vamos dizer que o custo do meu processo seja R$1. Certo? A gente pode ver aqui, ó, o lucro estimado. Então, ó, preço de processo, aqui, ó, estimado, né? É um chute. Vou botar um chute. E normalmente
esse chute aqui, tá, que eu estou colocando, é algo para a gente ter como meta, dizer como meta. Pô, no máximo que eu posso gastar é R$ 1 de beneficiamento. É que tu vai colocar tempo de uso de máquina, energia, vapor, locação de máquina, hora dos funcionários, daí aqui vai muita informação que entra daí, tanto os custos fixos, né, quanto os custos variáveis. Aqui o custo do processo, né, daí a gente vai definir o lucro estimado, ou seja, a gente vai pegar o preço de venda menos o custo de processo menos o valor, né, que tu gasta. Então, em tese, aqui tu está tendo um lucro de R$ 1 por quilo. Tá? Só para o cara ter uma noção, né, de como é que a gente iria apresentar. Então, tu teve um lucro estimado de R$ 1,30 sobre o preço de venda. Isso aqui representa um lucro percentual, vai ser igual a mais ou menos aí um lucro de 29%, tá? Então, só para a gente ficar um pouquinho mais bacana o nosso material. Aqui, só para a gente entender, no caso aqui, lucro estimado, daí aqui a gente não vai ter, porque aqui ele está em casca, então, em tese, isso é o que ele tem hoje. Então, ele poderia... Agora, vamos ver aqui, ó, arborização. Parbolizado, então é a mesma dinâmica, ele parte do mesmo preço. Mesma dinâmica, vai ter o beneficiamento. Vamos ver, o rendimento em tese vai ser o mesmo, tá? Para transformar em percentual aqui. Tá. Agora, e daí aqui, esse valor aqui vai ser o mesmo, vai ser esse dividido por esse. Tá? No caso, o custo, né, o preço de processamento do parbolizado vai ser maior, tá? Porque o parbolizado, como a gente viu aqui na descrição, tá, que daí isso era o que vocês tinham que fazer, né, ele vai envolver as mesmas etapas, só que ele acrescenta algo a mais. Tu faz o cozimento do arroz a uma temperatura, né, em torno de 50 graus, então tu vai precisar de vapor, tu vai usar banhos de imersão, então tu vai gerar efluente, tu vai ter um custo operacional mais alto, né? Então, esse custo operacional mais alto do arroz parbolizado, ele vai ter que ser incluído, tá? Então, eu não sei exatamente qual vai ser o valor, mas vamos chutar, vamos botar R$ 2. Então, isso quer dizer o quê? Que ele vai te custar o dobro, em tese, do que tu apresentou. Agora, o preço de venda médio que eu achei para o arroz parbolizado foi de R$ 3 a R$ 7. Então, vamos botar aí R$ 5 como valor médio. Vão me ajudando aí, tá, pessoal? Se vocês acharem algo diferente, aí vão, por favor, vão acrescentando. Então, lucro estimado
Então, aqui, ó, aqui daqui a pouco esse nosso custo aqui está muito elevado, talvez seja um pouquinho menor, talvez esse preço do arroz branco 4,50, né? Talvez a gente possa jogar. Acho que o parbolizado é mais caro só do que 50 centavos, né? Hã? É, né? Tiagão saiu? Pô, Tiagão nos abandonou, tio. 3 a 7. Vamos jogar com os valores mais altos aqui, ó, 5 e 7, para ficar um pouquinho mais animador esses nossos resultados aqui. Vamos botar 5, vamos botar 7 aqui, ó. Daí já sim, daí já justifica, ó, tu investir mais no teu processo, porque parabolização vai ser mais caro do que um beneficiamento simples de arroz, né? E daí, dentro dessa mesma linha, a gente segue adiante. Por exemplo, o que tu pode fazer? Extração de óleo, né? Só que do óleo, né, por exemplo, 1 quilo de arroz rende 210 ml de óleo. Então, por exemplo, acho que caiu a internet. Ah, entendi. Coitado do Thiago. Caiu a internet, né? Acontece. Então vamos só fazer a simulação aqui do óleo, ó. Óleo de arroz. Então, mesma dinâmica. Veja, claro que daí, para o óleo de arroz, tu não vai usar. Se tu, por exemplo, partir do arroz em casca, tu vai precisar, tu não vai, digamos assim, pegar o arroz inteiro, que tem um valor agregado maior, e obter o óleo. Ou seja, tu vai usar o óleo a partir de um refúgio do arroz, ou seja, aquele arroz quebrado, o farelo de arroz. Então, o óleo de arroz, tu obtém ele a partir do farelo, né? Então, ele não é aquele arroz, né, na íntegra. Mas vamos seguir nessa mesma linha aqui para a gente poder tirar as conclusões aí. Então, aqui no caso, então é extrair o óleo do. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, ó, que no caso tu não usa o arroz, na sua melhor condição. Tu vai pegar aquele arroz que está sobrando ali no teu processo, daí esse arroz vai ser o arroz que tu vai estar utilizando. Aqui dentro. Peraí. Deixa eu só ver aqui. Quebra automática aqui. 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 Tá. Agora sim. Então, o óleo do farelo. Então, aqui o rendimento, né, para cada quilo de arroz, vamos pensar que a gente está utilizando o mesmo quilo. Para cada quilo de arroz, ó, tu vai ter uma extração de 15 a 28% de óleo, né? Então, vamos trabalhar com a melhor condição aqui de extração. Vou botar aqui a média ali, ó, 21%. Ou seja, de 1 menos 0,9. Opa. 0,79. Então, aqui
real de custo. Aqui. Preço de venda médio, vamos ver aqui, o preço de venda médio. Eu achei. Porque é tudo uma questão de análise, né? Mas aqui, ó, o preço ficou de 60 a 100 reais o litro, né? Então, eu vou colocar uma média de 80 reais o litro. 80 reais o litro. Então, mas o meu custo de processo aqui, eu vou botar uns 12 reais, porque vai envolver solvente, não vai ser nada muito barato, não. Então, vai ser esses dois aqui. Então, vejam aqui, pessoal. O que nós estamos falando aqui? Ó? Aqui, só para a gente fazer uma projeção. Então, se a gente pegar e extrair o óleo de arroz consiste em quê? Extrair o óleo do farelo. Então, vamos dizer, o rendimento, a quantidade de óleo que a gente tem no arroz, aí fica naquela faixa de 15 a 28. Mas vamos dizer que a gente trabalha com 21% de óleo nesse arroz. Então, o preço pelo rendimento, ou seja, pegar o valor do arroz, da saca do arroz, dividir, né, por esses 21%, a gente vai ter um custo estimado, né, pelo rendimento de R$ 8,18. Ou seja, para a gente ter, né, a quantidade necessária de óleo para equivaler ao rendimento, a gente vai gastar, então, 8,18. Digamos que o nosso processo para a produção de 1 litro desse óleo seja, né, R$12, né, daí que aqui vai envolver solvente, vai envolver equipamentos, né, o desgaste, o payback do equipamento, financiamento, ou seja, custos fixos e variáveis, R$12. Eu vou te dizer que pode ser que seja mais, vamos dizer R$20 que seja, né? Mesmo, né, tu vai ter ainda, né, considerando o preço de venda, R$80 o litro, né, ou o quilo. Então, da mesma forma, tá? A gente está pegando informações direto do Google aqui, ó, entre 60 e 100 reais. Então, a gente estimou 80, nós vamos ter esse valor aqui, né, de lucro estimado de R$51. Né? Ou seja, 65% de lucro sobre a venda. Então, veja, hoje ele está ganhando R$1,72 com o preço de venda do arroz em casca, ele pode, né, começar a ter um preço de venda melhor para o produto beneficiado, para o produto, né, do óleo extraído. Bom, o que mais que entrou de respostas? Né? Daí a gente pode falar de farinha, né? A farinha, da mesma forma, 1 quilo, no caso, vai render ali, tira os 22%, considerando que a gente vai moer todo o arroz, né? Daí o preço de venda do arroz moído, ou seja, da farinha, vai de 5 a 7 reais o quilo. O saquê, né? Inclusive teve um dos alunos aí que desenvolveu bem a questão do saquê, né? Que é uma bebida. Então, o rendimento, né? Por exemplo, um saquê com 18% de teor alcoólico, 1 quilo de arroz polido, né? Veja, é um arroz que foi beneficiado, então a gente vai precisar vai ter um rendimento, né, menor, ou seja, a gente vai partir com já uma quebra de 22%, porque a gente não vai conseguir estar usando o nosso arroz com casca para fazer o saquê. Então, primeiro a gente tem que beneficiar o arroz, tira a casca, né, e daí tu vai ter o arroz polido. Esse arroz polido, então, ele vai ser cozido. Depois de cozido, ele vai ser, então, né, vai ser dosado a enzima, que vai converter o amido em açúcar,
e depois dessa etapa tu vai ter o processo de fermentação. Né? Tem todo o tempo também que tu vai deixar o saquê envelhecendo, né? Criando características de uma bebida alcoólica, e daí tu vai conseguir render, né? Quase 2,5 litros, ou seja, 2,38 litros para cada quilo de arroz. Né? Então, mesma coisa, tem todo um custo de processo que tem que acrescentar, mas sim, entra como uma outra possibilidade, né, de processo e o que fazer com a roça, certo? Daí que tu tem um preço de venda maior que R$ 17,36 o litro, tá? Bom, teve também uma proposta que eu aceitei, né, que foi transformar esse arroz em arroz para alimento animal, e daí teve uma série de argumentos que foi utilizado, preço de venda, né, é um arroz que o beneficiamento dele é de menor qualidade do que para o consumo humano, então aqui o professor também considerou essa próxima, né, hipótese aí para proposição, na realidade, de negócio para esse produtor aí. Então, com base nisso, Letícia, Gustavo e Pamela, a gente finaliza, né, a correção. Não sei se ficou alguma dúvida. Pamela, Letícia, Gustavão, alguma dúvida? Não, senhor. Eu não fico... Opa. Vai lá. Pode Quem falar. vai? Não, eu só ia falar que, mais uma vez, a questão ali de interpretação. Eu não me dei conta que era o arroz com casca e que eu poderia só beneficiar ele. Mas ok. Não, Ficou bem claro, sim, prof. Tudo certo. Eu também Isso. não, eu dei várias ideias do que fazer com a casca e farinha de arroz, mas, tipo, eu não me liguei também que na Exato. saca tinha a casca junto. E uma coisa que é importante, né? O Gustavo, ele ficou bem legal a resposta dele, mas é que tu tinha que focar na questão do rendimento e preço, né? Porque tinha aqui, ó, dentro da condição da resposta, ó, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Para o desenvolvimento da propostas, né, o resumo da proposta deve fazer uma breve descrição das operações, né, processo em si, os rendimentos estimados, arroz versus produto obtido, e o valor de mercado. Né? Então, era importante que tu trouxesse, melhor dizendo, essa análise, né? Trouxesse esses argumentos. Porque é aquilo, o cara hoje ele tem uma ideia, hoje eu estou ensacando arroz com casca e estou vendendo. E teve eu acho que foi o Thiago que se deu conta que era arroz com casca. Ele disse, bom, que legal, que ele viu isso. Então, tu enxergando, claro, muda, porque o arroz beneficiado ele vai ter outro preço, né, do que o arroz com casca. Claro que tem o custo do beneficiamento daí. Fala, Gustavão. Pois é, senhor, eu estava até pensando em fazer umas farelas do arroz para alimentação de bovino, mas eu nem pensei que fosse com casca, né? Isso, então. E era importante, porque assim, ó, a gente está criando, né, essa disciplina no intuito de que vocês tenham essa visão mais de negócio, né? Porque a intenção é que no final dessa disciplina vocês tenham argumentos e tenham condições de apresentarem para o empresário o que é, né, o que o conhecimento pode agregar em termos de preço de venda final, porque o empresário, o que ele quer? Ele visa lucro. Então, para que ele precisa do engenheiro químico? Me diz. O engenheiro químico, se não trouxer lucro para ele, não é útil. Vocês concordam comigo? Sim. Sim, qualquer pessoa na empresa, na verdade, se não trouxer lucro para a empresa, é rua, né? É assim que funciona ultimamente. Então, assim, eu enxergo que vocês aí, futuros, né, profissionais que vão estar aí no mercado de trabalho, como
com o título de engenheiro químico, tenham essa percepção, porque ninguém vai pagar o piso para vocês aí, que é R$8.000, se tu não tiver, né, uma visão de retorno financeiro para justificar esse valor que mensalmente ele vai ter que aportar com a prestação dos teus serviços, correto? Bom, então, o que acontece? Tivemos aí um abandono geral da nossa turma, vamos ter que dar falta para essa galera aí, né? Caiu a internet geral de mais da metade da turma, né, Pamela? Não sei, né, Sora? Eu fui ao contrário, eu avisei que eu ia chegar um pouco atrasada e estou aqui, né? Faz parte. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou liberar as notas de vocês, então vocês vão conseguir acessar as notas, daí a gente tem aí, né, o intervalo agora, e daí também fica aberto, né, o próximo período para vocês fazerem a autoavaliação ali. O Gustavo e a Pamela que chegaram depois, deixa eu só rapidamente aqui já compartilhar o TDE, antes de terminar a gravação. Deixa eu voltar aqui. O TDE nada mais é do que vocês avaliarem, tá, como é que foi esse primeiro trimestre, dando o feedback com relação aqui, ó, TDE. Queridos alunos, sua opinião é muito importante, pois através dela conseguiremos tornar cada vez melhor sua experiência em nossa disciplina. Nesse espaço, estou totalmente aberto para receber seu feedback com relação à experiência vivida durante esse primeiro trimestre em nossa disciplina, dissertando sobre as principais dificuldades e as principais conquistas, sem esquecer de dar dicas de como nossa aula pode ser melhor. Então, aguardo a opinião de vocês. É participativo, então vocês têm a partir de agora para fazerem isso, ok? E a gente faz o intervalo, o professor agora então retorna às 11h05, mas fica com vocês até meio-dia, ok? Então eu paro agora a nossa gravação.